começar. Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, algum esclarecimento aí? Ok, então vamos lá. Tive um problema aí com o computador, né? Atualizando o Windows demorou demais. Mas vamos recordar o que a gente viu na última aula. Bom, na última aula nós estávamos estudando o circuito RC série. E a gente até viu toda a teoria, né? A gente falou também sobre o capacitor, qual é a afinidade, como que o capacitor se comporta tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. A gente estudou o circuito RC, né? Tá aqui, ó, circuito RC série. A gente viu as fórmulas, fizemos um exercício. Eu acho que antes da gente ir para o próximo circuito, nós podemos, na verdade, resolver mais alguns exercícios do circuito RC série. E daí, então, nós vamos para o próximo circuito. O meu objetivo para hoje é a gente arrematar essa parte de circuitos de corrente alternada, RL, RLC, aí nós vamos estudar tudo isso hoje, tá? Circuito, nós vamos ver o RC paralelo, o RLC série e o RLC paralelo, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu quero trazer para cá o exercício da lista lá. Vamos buscar aqui. Como na última aula a gente resolveu o 18, vou resolver agora o 19 e talvez o 20, e dali a gente segue. Bom, então vamos lá. Vou trazer aqui o exercício número 19. Na última aula a gente resolveu, foi o exercício número 17. Ok. Bom, eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou resolver primeiro o 18. Depois a gente resolve o 19. E dali a gente já vai para o circuito paralelo. Bem. Boa noite, Marcos. Beleza? Essa é a lista 2 mesmo, né? É a lista 2, Breno, exatamente. O meu computador aqui ainda está... Eu estou vendo que eu vou brigar com o computador hoje a aula toda. Mas é isso aí, Breno. Lista 2, exercício número 18, tá bom? Olha, então vamos lá. O exercício número 18, ele diz o seguinte, que tem um resistor de 100 ohms e um capacitor de 1 microfarad são ligados em série a uma fonte de tensão de 5 volts e 1 kHz. Aí pede-se calcular a corrente no circuito, a tensão no capacitor e o ângulo de defasagem. Então vamos resolver esse exercício. Eu acho que aqui é legal a gente poder desenhar o circuito antes da gente começar a calcular, né? Ajuda muito no entendimento. Então, lembrando que é um circuito RC série, ok? Então, o circuito RC série ele tem essa configuração. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Muito bem. Então, vamos lá. O circuito RC série. Uma fonte de tensão de corrente alternada. E nós vamos conectar nessa fonte um resistor e um capacitor em série. Então, está aqui o resistor, ó. E o capacitor eu vou desenhar daqui, ó. Então, basicamente, esse daí é o circuito, né? Ele disse para nós que a tensão da fonte aqui é de 5 volts e a frequência é de 1 kHz. Então, vamos escrever assim, ó. V igual a 5 volts e a frequência 1 kHz. Deu que o resistor R ele tem um valor de 100 ohms. Deu também que o capacitor ele é de 1 microfarad. Aí ele pediu para calcular primeiro
corrente no circuito. Então, vamos começar aqui, ó, letra A. Para a gente calcular a corrente no circuito, nós vamos pela lei de Ohm. Tá? Nós vamos pegar aqui a lei de Ohm, ela diz que corrente elétrica ela é igual, né? Então, vou escrever assim, ó, I é igual à tensão total do circuito dividido pela resistência total. Nesse caso aqui, olha, a resistência total é a impedância. Tá? A corrente elétrica, né? Eu posso desenhar a corrente elétrica em qualquer trecho do circuito, porque o circuito é sério, a corrente é a mesma. Então, é isso daí. Bom, e para calcular a impedância, como que seria, né? Ó, a impedância do circuito RC série, né, é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais, escrevi mais, falei mais, escrevi vezes, mais a reatância capacitiva ao quadrado. Bom, na dúvida, lembra que no final da última aula, né, no final quando eu estava explicando a teoria, a gente fez um resumozinho. Tá aqui, ó, como é que calcula a impedância, né? Tá aí a formulazinha da impedância aqui, ó. Então, Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Então, vamos voltar lá no exercício. E vamos resolver isso daí, ó. Bom, observa que nós não temos o valor do XC, que é a reatância capacitiva. Precisamos aí calcular a reatância capacitiva, que é dada por essa fórmula aqui, ó. A reatância capacitiva é igual a 1 dividido por 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o valor do capacitor. Então, reatância capacitiva vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes π, vezes a frequência 1 kHz, né? Então, 1000 Hz, vezes a reatância, a capacitância, que é de 1 microfarad. Micro é 10 elevado a menos 6, então vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Então, daqui nós vamos achar o valor da reatância capacitiva. Tomar cuidado, então, com o sufixo aqui, ó, micro. Micro é 10 elevado a menos 6. Muito bem. Então, vamos lá. Deu 159,15 ohms. Então, reatância capacitiva, 159,15 ohms. Tá? Agora, com o valor da reatância capacitiva, a gente consegue calcular a impedância. Então, vamos lá. Né? Sendo que impedância, então, Z vai ser igual a raiz quadrada de o valor do resistor ao quadrado. Então, é 100 ohms. 100 ao quadrado, mais 159,15 ao quadrado. E daqui a gente tira a raiz quadrada. Vamos ver quanto que dá o valor da impedância. Deu 187,96 ohms. ohms. Com a impedância em mãos, a gente consegue já calcular o valor da resistência. Deixa eu só responder um colega lá no grupo. Muito bem. Então, tá aí, né, o valor da impedância. E agora, então, para calcular o valor da corrente, ó, corrente I vai ser igual V sobre Z. Né? Então, V é o valor da tensão, 5 volts, dividido por 187,96 ohms. O valor da corrente, então, que é a resposta dessa parte do exercício,
deu 26,6 miliamperes, ou seja, né, o resultado, na verdade, ó, deu 0,0266 amperes. Né, isso corresponde a, dividindo por 1000, né, 26,6 miliampere. Tá aí o resultado da letra A. Até agora? Podemos seguir? Muito bem. Ok. Deixa eu mandar o link aí lá no grupo de novo. Está com dificuldade de entrar aí na sala. Ok. Muito bem, vamos para a letra B. A letra B pediu tensão no capacitor, VC. Para calcular a tensão no capacitor, a gente pode também calcular pela lei de Ohm. Né? Pelo seguinte, nós já temos a corrente e temos o valor da reatância capacitiva, né? A gente consegue calcular, então, a tensão no capacitor, DC. Vamos resolver, então. Bom, tensão no capacitor VC é simplesmente a gente pegar o valor da corrente total do circuito e vou multiplicar pela reatância capacitiva, né? XC. Isso aqui vai ser igual, então, a corrente, que é 0,0266 amperes, né? Vezes a reatância capacitiva, que é de 159,15 ohms. Então, nós temos que a tensão no capacitor será de 159,15. 4,23 volts. Tá aí, ó. Tensão no capacitor. Bom, vamos ver o que ele pediu na próxima. Ele pediu na letra C, ângulo de defasagem. Eu vou calcular esse ângulo de defasagem daqui a pouquinho, tá bom? Vamos aproveitar a letra B e vamos explorar mais o exercício. Explorar no seguinte sentido, olha, deixa eu fazer um desenho de novo do circuito, mas vamos focar em tensões elétricas agora. Nós temos aqui a fonte de tensão, de corrente alternada. Né? Aqui nós temos o resistor. E aqui o capacitor. O V minúsculo é de corrente alternada, não é isso? O V, tudo que for minúsculo é corrente alternada. E o maiúsculo, corrente contínua. Bom, olha só. Aqui nós temos a tensão da fonte. Eu vou até fazer de vermelho aqui. Ó. Isso daqui é a tensão da fonte, que é o V total. Né? Aqui nós temos, ó, daqui para cá, o valor da tensão no resistor. Ó. E daqui para cá, o valor da tensão no capacitor. Bom, se a gente quiser calcular a tensão no resistor agora, né, se a gente fosse calcular, e nós vamos calcular, o enunciado não pediu, mas nós vamos calcular, teria duas formas. Por quê? A primeira tem aquela relação que V total do circuito, que é ali a tensão da fonte, é igual a raiz quadrada de tensão no resistor ao quadrado. Deixa eu escrever mais para baixo aqui. Então, a tensão total do circuito vai ser igual a raiz quadrada de a tensão do resistor ao quadrado, mais a tensão do capacitor ao quadrado. Ok? Ou também a gente poderia colocar o seguinte, ó, que a tensão do resistor, então, ou seja,
Observa que aqui a gente já tem a tensão do capacitor, que a gente calculou. Nós temos também o valor da tensão total da fonte, que é de 5 volts. Se eu remanejar essa equação, eu consigo achar o valor de VR. Bom, outra maneira seria o seguinte, a tensão no resistor é igual a corrente vezes o valor do resistor. Então, nós poderíamos pegar aqui a corrente que a gente achou ali, 0,0266 ampere, vezes o valor do resistor, que é de 100 ohms. Aqui nós vamos ter um valor da tensão no resistor de, é só andar duas casas, né? 2,66 volts. Isso aqui é a tensão do resistor. Ok? Vamos fazer uma verificação, então. Se eu somar essa tensão ao quadrado mais essa tensão ao quadrado, tem que dar 5 volts, ou um valor próximo de 5 volts, né? Diferenças aí por arredondamento aí seriam aceitável. Então, vamos fazer essa verificação aqui, ó. A nossa verificação seria que V, então, seria a raiz quadrada. Então, V vai ser igual a raiz quadrada de tensão no resistor, 2,66 ao quadrado, mais a tensão no capacitor, 4,23 ao quadrado. Somo isso daqui e tiro a raiz. Então, quanto que daria aqui o valor da tensão total do circuito? Então, observe o seguinte, 4,9998 volts. Tá? Deu aí esse valor. É lógico que a gente arredondaria para 5 volts, né? Que seria o valor da tensão da fonte lá que foi dado no enunciado do exercício. Tá travando tudo de novo aqui. Bom, na hora do intervalo eu reinicio a máquina de novo para ver se melhora. Então, deu 5 volts, né, que corresponde ao valor da tensão total. Vamos lá, letra C. A letra C pediu o ângulo. Então, vamos calcular o ângulo de defasagem do circuito, que é o cosseno φ. Né, a gente acha o cosseno e depois acha o ângulo de defasagem. Então, letra C, o ângulo de defasagem, eu vou resgatar aqui o triângulo retângulo, e a gente vai perceber que tem algumas formas diferentes de calcular o ângulo de defasagem. A gente pode até fazer o seguinte, ó, deixa eu voltar. Lá na teoria que a gente deu na última aula, eu fiz até um resuminho no final, e a gente tem 3 formas de calcular o ângulo de defasagem desse circuito. Calculando através de potência efetiva sobre potência aparente, mas a gente não calculou nenhuma potência até agora. VR sobre V total ou R sobre Z, né? Todas as 3 formas aí vai nos levar ao valor do ângulo de defasagem. Então, vamos pegar aquela que for mais fácil, né? A gente já tem tanto VR e VT quanto R e Z, né? Então, por exemplo, olha só. A nossa impedância aqui deu 187,96, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, quando a gente analisa o triângulo retângulo, ele é composto desse jeito aqui, ó. A hipotenusa vai ser a impedância. Aqui embaixo, ó, nós teremos o valor de R. E aqui à direita, a reatância capacitiva. E esse aqui é o ângulo que nós vamos calcular a defasagem. Algumas literaturas chamam de ângulo φ, outras chamam de ângulo alfa, mas mesma coisa, né? Então, nós vamos dizer que o cosseno de alfa, né? Desculpa, o cosseno φ, que é o ângulo de defasagem, né? O cosseno vai ser igual ao cateto adjacente, né? O valor da resistência, dividido pela hipotenusa, que é a impedância. Então, 100 ohms dividido por 187, esqueci as casas decimais, 96 ohms.
Bom, o cosseno do ângulo será de 100 dividido por 187,96. 0,532. Então, o ângulo φ, que é o arco cosseno, né, vai ser de 57,86 graus. E essa daqui é a resposta do exercício. Então, vamos lá. O ângulo φ nossa, tá difícil, hein? Cinquenta e 7,86. Então tá pronto o exercício aí. Bom, agora eu quero resolver só mais um e a gente segue com a matéria, tá bom? 57,86. Eu vou selecionar aqui, ó, tem um que eu achei bem interessante, que é justamente o 19. Vamos lá. Gente, alguma dúvida aí? Tranquilo. Exercício tem que praticar isso para pegar direitinho. É verdade, Breno, é verdade. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não deveria falar isso, né, porque acaba influenciando. Mas essa parte da matéria é chato pra caramba, sabe? Mas nós vamos encerrar isso hoje e vamos começar a falar hoje de transformadores, né? Esse é o meu objetivo. São contas que talvez o engenheiro mecânico vai perguntar assim, tá bom, e daí? O que eu faço com isso agora, né? Nós estamos estudando aqui um monte de continha e no fim das contas tem que fazer sentido para vocês. E quando a gente analisa conta por conta, tipo, tá bom, estou calculando o ângulo de defasagem, o que eu faço com isso agora? É esse ponto que nós precisamos de arrematar para fazer sentido para o engenheiro mecânico. O engenheiro eletricista, o engenheiro de controle e automação, essas contas que a gente faz aqui, em várias disciplinas do curso de engenharia deles, né, se usa. Mas o engenheiro mecânico a gente tem que arrematar com um sentido de estudo aqui. Bom, vamos lá. O exercício número 19, ele diz o seguinte, que a defasagem entre tensão e a corrente em um circuito RC série é de 60 graus. Determine o valor da resistência e da capacitância. Sabemos que a impedância vale 200 ohms e a frequência é de 60 Hz. Bom, olha só, vou pegar o finalzinho do último exercício que a gente resolveu, que é bem por ali. Né? Quando a gente analisa o triângulo retângulo, fica fácil de resolver o exercício. Então, vou fazer um triângulo retângulo maior. E a informação que nós temos, então, é o seguinte. Ele falou que o ângulo aqui é de 60 graus. Ó. Então, a gente já sabe de quanto que vale o cosseno, o ângulo φ, né? 60 graus. Ele deu que a impedância vale 200 ohms, que é a hipotenusa. Aqui nós temos o valor de R e o valor de XC. Olha, se a gente sabe que o cosseno do ângulo é igual a R sobre Z, então o R vai ser igual a Z vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de φ, de 60, né? Ou seja, a resistência vai ter um valor de 200 ohms, vezes cosseno de 60, não lembro se o cosseno de 60 é meio, mas vamos descobrir agora. Exatamente. Então, o valor da resistência vai ser de 100 ohms.
Ok, ele pediu para calcular o valor da resistência e o valor da capacitância do capacitor. Para achar o valor da capacitância, nós precisamos de achar o valor da reatância capacitiva, que também não é complicado, né? Considerando o seguinte, considerando que nós já temos o cosseno do ângulo, aqui tem algumas formas diferentes, né? A gente poderia jogar, agora que eu tenho o valor de R, eu jogo um teorema de Pitágoras e acharia aqui o valor de XC, mas acho que o mais simples aqui é o seguinte, que o seno do ângulo alfa, ângulo φ, é igual à reatância capacitiva sobre a impedância. Ou seja, então reatância capacitiva vai ser igual a Z vezes o seno do ângulo. Consequentemente, XC vai ser igual a 200 ohms vezes seno de 60. Então, a reatância capacitiva deu 173,2. Bom, e para calcular a reatância capacitiva, XC é por essa equação. XC é igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes F vezes C. Não é? Então, para achar o valor da capacitância, que é o valor que o enunciado pediu, não é só a gente trocar, ó, vem para cá e o XC vem aqui para baixo. Então, a capacitância vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes a frequência vezes o valor da reatância capacitiva. Tá? Então, resolvendo, capacitância vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes π, vezes a frequência, se não me engano, é de 60 Hz. Isso. Vezes a reatância capacitiva que a gente achou ali agora, 173,2. Então, nós temos que a capacitância do capacitor será de 15,31, vou fazer o seguinte, 15,31 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Ou seja, a capacitância vai ser igual a 15,31 microfarad. Tá aí. Então, resolvido esse exercício. Ok? Bom, vamos para o próximo circuito, né, para a gente ir arrematando já o conteúdo. A gente estudou até agora o circuito RC série e tem também o circuito RC paralelo, né? O circuito RC paralelo, ele... Deixa eu ajustar aqui. A gente faz uma análise muito parecida com o circuito X, que tem a resistência e a indutância em paralelo, né? Vamos ver como que seria esse circuito. Bom, circuito RC paralelo, então. O circuito ele é composto, basicamente, né? Tem uma fonte de tensão alternada, tá aqui a fonte. Né? Nós vamos ter que acrescentar nesse circuito o resistor e um capacitor, né? Os dois conectados em paralelo. O circuito ficaria desse jeito aqui, ó.
Vou acrescentar aqui o valor da resistência, né? A resistência. E aqui o capacitor. Tá aí o circuito. Então, nós temos R e C. Não é? Bom, o que acontece nesse circuito? Aqui existe o valor da tensão total do circuito. A tensão total do circuito ela vai ser a mesma no resistor e vai ser a mesma no capacitor, tá bom? Aqui nós teremos a corrente total do circuito. Aqui nós teremos a corrente do capacitor e aqui descendo a corrente do resistor, tá bom? Bom, o que acontece então é o seguinte, quando a gente analisa o diagrama de senoides, esse vai ser o último circuito que eu vou desenhar, o diagrama de senoides, mas é importante, as senoides elas têm uma configuração desse tipo aqui, ó. O capacitor, né, igual a gente viu na última aula, ele tem um funcionamento inverso do indutor. O capacitor, ele atrasa a tensão elétrica e o indutor, ele atrasa a corrente elétrica. Considerando que indutância é a capacidade do indutor de se opor à variação da corrente elétrica. Então, o indutor ele tem um comportamento inverso do capacitor e vice-versa, obviamente. O fato é o seguinte, quando a gente analisa a corrente do capacitor, ela está adiantada em relação à corrente do resistor, em relação à tensão do circuito também. Então, eu vou desenhar aqui a forma de onda da corrente do capacitor. Ela teria um desenho parecido com esse daqui, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é a corrente no capacitor. A corrente no resistor, ela vai estar atrasada a 90 graus. Então, o que significa? Significa que ela começaria aqui, ó. Então, isso daqui seria a corrente do resistor. Ok? Bom, então aqui nós temos corrente do capacitor, aqui nós temos a corrente do resistor. E esse ângulo de defasagem aqui, ó, é de 90 graus. Ou seja, essa distância desse ponto aqui, ó, né, até aqui, ó, essa distância corresponde a 90 graus de defasamento. Então, essa daqui é a onda senoidal deste circuito, né? Quando a gente analisa o diagrama de Fazor, a gente consegue ter conclusões mais óbvias, né? Lembrando que o diagrama de Fazor, ele representa um diagrama de vetores, mas com movimento de giro, né? Sentido anti-horário. Então, vamos desenhar aqui o diagrama de Fazor. Vamos. Aleluia. Vamos lá. Olha, a corrente no capacitor, ela está adiantada. Então, eu vou desenhar a corrente aqui para cima. É a corrente no capacitor. Tá? A corrente no resistor, ela vai estar atrasada 90 graus. Então, eu vou desenhar a corrente do capacitor aqui embaixo. No eixo horizontal. Aí, por que a corrente no capacitor, do resistor, ela fica atrasada 90 graus? É bem simples, né? Na verdade, o capacitor, ele não adianta a corrente elétrica. Ele atrasa a tensão.
ok? Então, quando a gente analisasse o diagrama de Fazor, nós teríamos aqui, ó, esse valor aqui seria a tensão total do circuito, tá? Esse valor aqui, ó, seria a corrente do capacitor. Então, a corrente no capacitor, ela é adiantada 90 graus em relação à tensão. Mas não é que o capacitor adiantou a corrente, ele atrasou a tensão. E aqui embaixo, nós temos o valor da corrente do resistor, que está em fase com o valor da tensão, tá bom? Quando a gente analisa esse diagrama de Fazores, para achar a resultante, né? Nós teríamos aqui, ó, a resultante sendo a corrente total do circuito. E esse ângulo de defasagem é o ângulo φ do cosseno φ, tá bom? Bom, então o que acontece nesse circuito? Vamos fazer as análises e analisar, obter as equações do circuito, já de uma forma assim, mais direta. É assim que o sisteminha aqui voltar, resolver a vida dele. Tudo bem. Bom, vamos analisar então o seguinte. Primeiro fator, né? Vamos considerar o fator mais óbvio. Corrente. O circuito é paralelo, então a gente sabe que o circuito paralelo, as correntes se dividem, né? As correntes no circuito, então, têm essa característica, que a corrente total do circuito é igual a raiz quadrada de corrente no resistor ao quadrado, mais a corrente no resistor, no capacitor, ao quadrado. Ok? Então, tá aí a equaçãozinha das correntes. Deixa eu circular isso aqui, ó. Então, o primeiro parâmetro que a gente estudou aí, né? As correntes se dividem. Então, se a gente fizer a soma vetorial das correntes em cada componente, a gente tem a corrente total do circuito. Muito bem. Tá aí. Outro parâmetro que a gente precisa de calcular, que é importante aqui, ó, vamos falar de impedância. Ok? E impedância, gente, aqui é o seguinte. A linha de raciocínio é a mesma lá do circuito com indutor e capacitor, né? Quando a gente analisa o triângulo retângulo, né, quando a gente isola o triângulo retângulo, nós teríamos algo que seria isso daqui, ó. Eu vou desenhar aqui embaixo. Isolando esse triângulo retângulo, nós temos do lado de cá, então, a corrente no capacitor. Aqui nós temos a corrente no resistor e aqui a corrente total, tá? E aqui o ângulo de defasagem. Quando a gente traz por impedâncias, a gente pode fazer uma análise que é o seguinte. A gente sabe que corrente e resistência e tensão se relacionam através da lei de Ohm, né? Então, corrente é igual a tensão sobre resistência. Bom, se corrente é igual a tensão sobre resistência, resistência sobre a corrente sobre tensão é o inverso da resistência. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, e fizer, por exemplo, o I total dividido por V, aqui o IC dividido por V, e aqui o IR dividido por V, isso daqui é o inverso da tensão, desculpa, da resistência. Então, quando a gente fala que é o inverso, né, essa equação é o inverso, na matemática, quando a gente fala que uma coisa, né,
ou uma grandeza é inverso da outra, é simplesmente a gente pegar aquela grandeza e dividir pela... 1 dividido por aquela grandeza, ou seja, aqui ficaria 1 sobre z, aqui 1 sobre xc, e aqui 1 sobre r. E aqui o ângulo de defasagem. Tá? Bom, o que isso reflete? Reflete que a impedância aqui, ó, da mesma forma que lá no circuito RL paralelo, né, a impedância vai ser igual a XC vezes o valor de R, sendo que XC é a reatância capacitiva, dividido pela raiz quadrada de XC ao quadrado, mais R ao quadrado. Ou seja, quando a gente pega essa equação, joga no teorema de Pitágoras e vem trabalhando a equação algebricamente, nós vamos chegar nessa equação de cálculo. E daqui a gente calcula a reatância, desculpa, a impedância do circuito. Bom, o que ficou aqui então agora, para a gente poder calcular, né, é calcular o cosseno do ângulo, fator de potência. Então vamos ver como que é o fator de potência. Né? Ó, fator de potência a gente tem 3 formas diferentes de calcular. Né? O fator de potência é o cosseno do ângulo. Né? Cosseno φ vai ser igual a corrente no resistor dividido pela corrente total do circuito. Isso aqui é uma forma de calcular o fator de potência. Outra forma de calcular o fator de potência. Se a gente vier para esse triângulo retângulo aqui, ó, seria 1 sobre R dividido por 1 sobre Z. Daqui também nós temos o ângulo de defasagem, desculpa, o fator de potência, né, o cosseno do ângulo. Tá? Outra forma também é considerando as potências, né, que seria o seguinte, ó, cosseno do ângulo vai ser igual a potência efetiva dividido pela potência aparente. Potência efetiva sobre potência aparente. E também dessa forma a gente calcula o cosseno do ângulo. Ok? Então tá aí, 3 formas de calcular o fator de potência no circuito RC paralelo. Vamos resolver mais 1 ou 2 exercícios e daqui a gente segue adiante então. Bora. Muito bem, vamos lá, vamos achar na lista lá um exercício do circuito paralelo, tá? Vou pegar o primeiro aqui de paralelo. Ah, beleza, então, 23, ó. Exercício número 23. Então, o exercício número 23, ele diz o seguinte, ó, para o circuito apresentado abaixo, determine impedância, ângulo de defasagem, corrente no resistor e corrente no capacitor. Né? Então, ou seja, pediu-se aí todas as correntes do circuito. Ok. Deixa eu copiar o circuito.
Tá aí. Tá difícil. Vamos lá. Ó, impedância. Vamos começar pela letra A, que é a mais fácil, né? Ó, impedância, a gente acabou de ver como que é. Ó, impedância, Z, é igual a reatância capacitiva vezes o valor do resistor, isso daqui dividido pela raiz quadrada de XC ao quadrado, mais R ao quadrado. Ok, então impedância vai ser igual XC, ele já deu aqui o valor de XC, ó, né, que é 5 kΩ, ou seja, 5.000. A gente pode transformar tudo para ohms, ou pode calcular tudo em quilo e o resultado final vai dar em quilo também, né? Então a gente pode até fazer o seguinte, ó, eu vou deixar em quilo que é mais fácil fazer as continhas, né? Então vai ficar 5 kΩ vezes o valor do resistor 1 kΩ, isso aqui dividido pela raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então a impedância aqui, ó, já vai sair direto em quiloohms. Vamos ver quanto que vai dar. Cinco dividido por 0,98 quiloohms. Isso daqui é o valor da impedância, né? A gente poderia escrever em ohms também, ó. 980 ohms. Tá aí, 980 ohms. Então, resolvida aí a letra A. Letra B pediu o ângulo de defasagem, né? Então, ou seja, quer saber quanto que vale o ângulo φ. Bom, o cosseno do ângulo, quando a gente analisa o circuito, a gente pode pegar o cosseno através dessa fórmula, que é igual o valor da resistência sobre o valor da impedância. Não, aqui não pode. Paralelo não é isso. O paralelo seria 1 sobre R mais 1 sobre Z. Né? Então seria 1 sobre R. A gente pode pegar tudo em quiloohms, né? 1 sobre 1 dividido por 1 sobre Z. E Z vale 0,98. Então nós temos que o cosseno do ângulo vai ser 1 dividido por 1 sobre 0,98. Besteira, né? Dá 0,98 no final, com certeza. Fazendo conta à toa. 0,98. Ou seja, nós temos que o ângulo φ vale o inverso disso, né? Que é o arco cosseno, 11,48 graus. Ok, determinamos aí o valor do ângulo. Agora ele pediu corrente total, corrente no resistor e corrente no capacitor. A gente pode ir pela lei de Ohm, né? Letra C, ó. Corrente total vai ser igual ao V total sobre a impedância. Então, V total sobre Z. O V total 10 volts foi dado lá no circuito. A impedância 980 ohms, que a gente acabou de achar.
Então, a corrente total do circuito é 10,2 miliamperes. Então, achamos aí a corrente total. Muito bem. Ele pediu também para calcular a corrente no resistor. Ó, corrente no resistor é a tensão total do circuito dividido pelo valor da resistência. Ou seja, 10 volts dividido por 1000. Por que 1000? Porque é 1 kΩ, então dá 1000 ohms. Né? Então, 10 volts dividido por 1000, nós vamos ter aqui uma corrente no capacitor, no resistor, tá bom, de 10 miliamperes, né? Se eu pegar 10 volts dividido por 1000, vai dar 0,01 ampere, então que corresponde a 10 miliamperes. Eu posso dizer, então, que a corrente no capacitor é a diferença das duas, ou seja, 0,2? Não, não pode, porque aqui não é uma soma direta, é uma soma vetorial. Ou seja, pegando aqui o valor da corrente no capacitor, vai ser V total sobre o valor da reatância capacitiva. 10 volts dividido por 5 mil ohms. Deu 2 miliamperes. Então, no fim das contas, se a gente pegasse esse valor, 2 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, tira a raiz quadrada, vai dar 10,2 miliampere. Ok? Então, resolvido aí, gente, o exercício número 23. Alguma dúvida? Tá tranquilo se resolverem? No final de semana vocês já pegaram e resolveram aí a lista já, né? Com certeza. Pessoal, eu sei que a gente começou atrasado, mais de 15 minutos. Eu vou pedir para vocês aí para a gente fazer um intervalo agora, que eu vou reiniciar o computador de novo para ver se melhora, porque está muito difícil aqui, tá bem lento de trabalhar com ele aqui. Deve ser alguma atualização, alguma coisa aqui que ficou pendente ainda. Vou ver se eu consigo resolver. Pode ser? A gente faz um intervalo agora e volta daqui meia hora. Tranquilo.